Capítulo 18. O dia seguinte era sexta-feira e eu estava tomada por uma mistura de empolgação e nervosismo a respeito do cardápio do jantar daquela noite. O pedido do mercado atacadista fora entregue. Havíamos reservado 2/3 das mesas e Anne prometera buscar velas decorativas e flores em Wadebridge, mas eu continuava com a sensação de estar esquecendo algo. Você entrou em contato com o jornal local? Perguntou Rachel. Devia convidá-los, de preferência com um fotógrafo, para descolar uma propaganda. Entre em contato com a rádio local também, para ver se eles fazem uma menção a você. Ah, que boa ideia, concordei. Ela sorriu. Trabalhei numa agência de publicidade para pagar meus pecados, confessou. É difícil esquecer velhos hábitos. Posso escrever uma nota de divulgação se quiser e circulá-la por e-mail, que tal? Fantástico, respondi. Obrigada, Rachel. Phoebe não tinha sumido ao raiar do dia, o que me deixara satisfeita. Estava procurando ser útil, tirando as mesas, enchendo e esvaziando o lava-louça e limpando até os cardápios plastificados, quando ficou sem nada para fazer. Menus! Exclamei, ao notar o que ela estava fazendo. Preciso digitar um para mais tarde. Posso fazer isso para você, ofereceu ela ao me ouvir. Você precisa tirar um intervalo, respondi. Não a vi parar nem um minuto desde que abrimos. Ande, pegue um refrigerante e vá passear na praia e obrigada. Você é uma mão na roda. E você também, Red. Não sei o que eu faria sem vocês. Ruth, Tim e as crianças chegaram. E milagre dos milagres, não estávamos totalmente assoberbados na hora, de modo que pude dar atenção a todos eles e deixar que as crianças levassem horas para escolher o sabor dos sorvetes. Senti uma onda de gratidão ao lhes entregar as casquinhas e preparar cafés para Ruth e Tim. Eu sou capaz. Estou conseguindo. Olhem só para mim. Uma perfeita mulher de negócios. Pensei, dando-me um tapinha nas costas. Torci para que também contassem isso à mamãe, depois do relato alarmista feito a ela no começo da semana. Esses bolos estão com uma cara incrível, comentou Ruth com um olhar desejoso. E são incríveis, falei. É a Anne que faz. Lembra-se da Anne, a amiga da Joe? São tão deliciosos quanto parecem. E você sabe o que dizem, acrescentei com uma piscadela. Quando a gente está de férias não precisa contar calorias. Ela riu. Ah, quem me dera. Mas por que não? Você me convenceu. Uma fatia daquele bolo de chocolate, por favor. É melhor cortar duas, interpôs Tim. Nós estamos de férias, como você disse. Amanhã voltamos para a academia. Sábia escolha, retruquei. Vocês não vão se arrepender desta decisão. Todas as crianças me abraçaram antes de irem embora. Abraços bem melados, cabe dizer, especialmente o da Thea, que insistiu em me dar vários beijos com a boca suja de sorvete, e me surpreendeu reconhecer que realmente lamentei vê-los partir. Vou passar o verão inteiro aqui, então se quiserem voltar para outra visita, serão muito bem-vindos. Flagrei-me dizendo. Era a primeira vez na vida que eu convidava a Ruth para algum lugar. Tenho a esperança de que nossos pais também deem uma passada aqui em breve. Não sei ao certo quais são os planos da Lu para as férias. Mais um beijo, tia Chive.
exigiu Thea, levantando o rostinho cheio de chocolate na minha direção. Obedeci, sentindo uma boa porção do chocolate transferir-se para minha bochecha, bem úmido e borrado. Espero que não demore muito para a gente se encontrar de novo, falei. Ruth concordou. Você tem sorte de morar aqui, vi, estou quase com inveja. Adorei o quase, como se ela não pudesse dispor-se a ser plenamente invejosa. Tenho sorte, sim, concordei. Agora estou me divertindo muito aqui. Ela limpou rapidamente meu rosto com um lencinho umedecido, como se eu fosse um de seus filhos. Puxa vida, desculpa, até é a criança mais lambuzona do planeta. Tia Ive, chamou Isabelle timidamente encostando-se em mim. Quando eu crescer, quero ter um café na beira da praia, igualzinho a você. Dei-lhe um abraço apertado. Seria maravilhoso, respondi, lembrando-me de ter dito exatamente a mesma coisa a Joe, quando tinha mais ou menos a idade da Izzy. Poderíamos ser vizinhas, não é? Os olhos dela brilharam, sim. E eles foram embora, acenando e jogando muitos beijos, e senti uma onda de calor se alastrar pelo meu corpo. Foi como se Ruth e eu estivéssemos de fato no mesmo nível, em vez de ela me olhar de cima de seu pedestal, como a história de sucesso, olhando com condescendência para a fracassada. Pois lá estivera ela com a família no meu café, e nada, absolutamente nada dera errado. Os filhos dela tinham gostado de visitar a tia Ive, tal como eu sempre gostara de visitar Joe. Havia nisso uma bela simetria, uma continuidade que me agradava. Quando eu crescer, quero ter um café igualzinho a você, dissera Isabelle, e fugindo à regra, eu tinha me sentido realmente valorizada. Como se tivesse sido aprovada num teste, depois de todos aqueles anos como a ovelha negra da família. Que menininha adorável, disse Rachel, sorrindo para mim quando Isabelle voltou, em disparada para um último adeuzinho risonho. E que barato ter uma tia que é dona do seu próprio café à beira-mar. Aposto que vai ter gente contando muita vantagem na volta à escola. As palavras dela me deixaram radiante de prazer. Você acha? Perguntei. Foi engraçado a Isabelle dizer que queria ser igual a mim quando crescesse. Ninguém jamais quis ser igual a mim, nunca. Agora você é um exemplo. Rachel mexeu comigo, não acha, Phoebes? Um exemplo perfeito. Phoebe sorriu e danou a cantar a musiquinha de Mowgli, o menino lobo. Iê, 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 eu quero ser como vocês são. Dei-lhe uma cutucada rindo. Chega, pare com isso. Reclamei, mas adorando em segredo cada minuto daquilo. Um exemplo. Eu prezaria o que Isabelle dissera por muito, muito tempo. Já sabia disso. Ser admirada por minha sobrinha era o melhor elogio que eu havia recebido em séculos. Naquela tarde, depois de fecharmos o café e Rachel ir embora, Phoebe me ajudou a cobrir as mesas com as belas toalhas xadrez em vermelho e branco que eu tinha comprado no mercado atacadista, e depois desmanchamos os buquês de flores que Anne arrumou para nós, fazendo uma porção de arranjos menores, com apenas uma ou duas flores e folhas, e colocando-os em vasos individuais. Feito isto, imprimi os menus, arrumei os talheres e as velas decorativas nas mesas. Pus umas luzinhas coloridas em volta do balcão
e prendi outra fileira ao longo do parapeito que circundava o deck. Depois corri para trocar de roupa, vestir um tubinho preto simples e passar um pouco de maquiagem. O que mais você quer que eu faça? Phoebe me perguntou. Abri um sorriso para ela, minha fiel e incansável nova assistente. Phoebe, você não tem que fazer nada, querida. Hoje você ralou o dia inteiro. Pode jantar aqui como um dos convidados se quiser. Deus sabe o quanto você merece, depois de todo o trabalho que fez. Seu rosto se fechou. Eu quero ajudar, disse teimosa. Você não confia em mim? É claro que confio. Só estou dizendo que você não precisa. Não vá achar que precisa trabalhar feito uma escrava o dia inteiro, porque passou 2 noites aqui. Olhei-a parada ali, empacada que nem uma mula, os braços cruzados. Mas se quiser mesmo ajudar, eu disse que queria, não disse? Nesse caso, vou lhe dar umas mesas para servir, seria ótimo. Eu não sabia ao certo por que ela estava sendo tão rabugenta assim de repente, quando havia passado o resto do dia mostrando-se ávida para agradar. Pus uma das mãos em seu ombro. Está tudo bem? Está, resmungou ela. É só que não quero ser um fardo. Você não é um fardo, garanti. Foi mesmo gentil da sua parte você me deixar ficar, mas... Mas o quê? E então entendi por que ela estava tão tensa. Olhe, se você está com medo de que eu a expulse num rompante, não se preocupe, porque não vou fazer isso, está bem? Pode ficar durante o fim de semana inteiro e se quiser se oferecer para ajudar será ótimo. E vou agradecer. Mas você sabe que não pode ficar comigo para sempre, então... Interrompi a frase. Era difícil achar as palavras certas. Eu não queria que ela se sentisse magoada ou rechaçada, mas, ao mesmo tempo, precisava ser franca e expor os fatos. Por isso, você precisa começar a pensar no futuro, a fazer planos. Aliviei o tom ao ver a expressão de pânico que surgiu em seu rosto. Eu vou ajudá-la. Quer você decida ficar na Cornualha ou voltar para casa, mas você tem que tomar algumas decisões, não pode fugir para sempre. Phoebe abaixou a cabeça e não disse nada. O que está acontecendo quanto à escola, por exemplo? Perguntei. Nem sei quantos anos você tem, Phoebe. Você vai continuar os estudos ou vai procurar emprego? Ou pleitear uma bolsa? Ou... Não sei, gritou ela. Não sei, está bem? Nesse exato momento, Ed entrou e com um soluço Phoebe passou correndo por ele e saiu porta fora. Soltei um gemido. Ah! Exclamei, enfiando as mãos no cabelo. Acho que estraguei tudo. O que está havendo? Qual é o caso com ela, afinal? Dei uma explicação rápida, sentindo-me arrasada e inútil. E agora ela saiu por aí de novo, suspirei. Sei que ela não é responsabilidade minha, mas só quero que fique bem. Ela é muito nova, jovem demais para viver sozinha aqui. Eu gostaria que pudesse resolver as coisas em casa, mas... Ed levantou os olhos para o relógio da parede e acompanhei o seu olhar. Faltavam 20 minutos para as 7 e não demoraríamos a abrir. Deixa sossegada, disse ele. Temos coisas demais a fazer aqui para começar a correr atrás dela. Eu sei, mas... Mas coisa nenhuma, retrucou Ed em tom delicado. Escute. Você tem sido muito boa para ela. Tem sido mais generosa do que muita gente seria no seu lugar. Ela sabe disso. Também sabe que o que você disse é verdade, que tem mesmo que tomar algumas decisões e ordenar a vida. Portanto, tire-a da cabeça por enquanto. Esta é uma grande noite para nós. Precisamos estar na melhor forma, se quisermos fazer isto funcionar. Assenti. Ele tinha razão.
Então vamos lá, disse Ed. O tempo está passando, respire fundo e vamos começar. Os primeiros fregueses a chegar logo depois das 7 foram Anne, Marta e Jamie. E, ao convidá-los a entrar, vi o café pelos olhos deles e experimentei uma enorme sensação de orgulho. As mesas estavam muito charmosas, com suas toalhas e jarros de flores, e as velas e as luzinhas conferiam ao salão um brilho suave e bonito. Não está uma maravilha? Disse Anne me abraçando. Joe adoraria o que você fez, Ivy. Está fantástico, Marta sorriu. Parece um restaurante chique. Dei-lhe uma piscadela. Vai ficar ainda mais chique com quadros nas paredes, certo, Jamie? Ele sorriu. Nada de mais chique, disse. Aliás, está bom se fizermos a exposição na próxima terça, à noite? Por mim está ótimo, respondi. Isso lhe dará tempo suficiente para convidar todas as pessoas que você quer? Sim, muito tempo. Obrigado de novo, Ivy. Mal posso esperar. Levei-os à sua mesa e lhes dei alguns cardápios, e então chegou o grupo seguinte de pessoas e depois o seguinte. Rachel e eu logo nos atarefamos com os pedidos, servindo drinks e trazendo os aperitivos. Estávamos trabalhando com o regime de o freguês trazer a própria bebida alcoólica, de modo que as pessoas chegavam com garrafas de vinho, pelas quais cobrávamos uma pequena taxa de rolha. O vinho não tardou a fluir, o salão foi enchendo, e havia um burburinho agradável de conversa e risadas discretas, além do tilintar de taças e talheres. Chegaram mais pessoas, algumas sem reserva, então não demorou até todas as mesas estarem ocupadas, do lado de centro e no deck. Rachel e eu ficamos enlouquecidamente atarefadas, correndo das mesas para a cozinha, da cozinha para as mesas, buscando e levando tudo o mais rápido que conseguíamos. O movimento era frenético e mal conseguíamos atender todas as mesas, mas tudo corria bem. Nossos fregueses pareciam estar se divertindo, comendo tudo o que havia nos pratos e me dizendo quão delicioso estava o patê de siri e como o café estava lindo, e indagando se aquele evento à noite seria algo regular, porque se fosse eles decididamente voltariam. E eu vibrava de adrenalina, felicidade e orgulho, absorvendo aquilo avidamente e gostando de poder transmitir todos os elogios ao Ed. Àquela altura, de fato, eu estava adorando tudo. Adorava trazer os pratos de aspecto incrível e ouvir as pessoas fazerem e ao recebê-los. Adorava ter como pano de fundo o sol poente, descendo no mar, enquanto as pessoas comiam e bebiam, com o céu transitando aos poucos, do cor-de-rosa para o lilás e o azul marinho. Adorava os aromas dos pratos principais, misturando-se com a fragrância dos perfumes e das loções pós-barba. Era emocionante ver que as pessoas tinham caprichado no visual para vir ao meu pequeno café na Bahia. Mas não havia sinal da Feb. Toda vez que tinha que servir uma das mesas externas, no deck, eu me apanhava procurando-a na praia, perguntando-me para onde teria ido. Mas no instante seguinte, alguém me pedia mais pão, ou ketchup, ou bebidas, e eu tinha que deixar aqueles pensamentos de lado e voltar à função de garçonete.
E então as coisas começaram a dar errado e todas de uma vez, como era típico. Primeiro, alguém derramou acidentalmente sua taça de vinho em mim, o que não chegou a ser um desastre, embora o vinho tinto pingando em meus sapatos não fosse a mais agradável das sensações. Em seguida, quando voltei, depois de limpar o vestido, houve uma reclamação sobre um filé que não estava no ponto que o freguês queria, e tive que levá-lo de volta. Sempre tem um reclamão, resmungou Ed, jogando-o na frigideira e aumentando o fogo. Depois Rachel deixou um saleiro cair, criando no piso uma longa trilha de sal que teve que ser varrida. E aí, uma porção de gente pareceu terminar o prato principal ao mesmo tempo, todos querendo que suas mesas fossem tiradas e seus pedidos de sobremesa anotados. Tive a impressão de que todos faziam sinais e tentavam atrair meu olhar, por razões diferentes, e fui ficando mais exausta, tensa e desalinhada a cada segundo que passava. Meus pés estavam me matando. Meu rosto estava ficando vermelho e o salão estava quente, quente demais. 2 pessoas entraram pela porta neste momento. Mais gente que não tinha feito reserva. E segui na direção delas, prontinha para pedir desculpas por estarmos lotados e perguntar se elas poderiam voltar mais tarde. Notei então que o homem mais alto e mais pesado carregava uma câmera grande, que estava tirando de uma bolsa e o outro segurava um bloco e uma caneta. Ai, caramba, seriam mesmo os caras da imprensa local? Será que o comunicado da Rachel havia mesmo funcionado? Olá, sou o Joe e este é o Paul. Somos da Gazeta da Cornualha do Norte, disse o sujeito com o bloco. Tinha um rosto miúdo que lembrava um rato, cabelo ralo e olhos ágeis e interessados, que tudo pareciam absorver. Tudo bem se tirarmos umas fotos? É claro, respondi, tentando ajeitar o cabelo e torcendo para a maquiagem ainda estar no lugar. Sem problema, que tipo de foto vocês querem? O homem da câmera, Paul, quis uma foto do salão inteiro com todo mundo erguendo as taças de vinho em sua direção. Milagrosamente, todos o atenderam. E depois uma foto minha com Rachel e Ed. Claro, concordei, só preciso arrancá-lo da cozinha. Entrei lá às pressas e o vi servindo uns filés e um cherne nos pratos. Ed, uns homens do jornal estão aí, anunciei. Você pode dar uma saída para uma foto rápida? Ele me olhou de relance. Isto está pronto para a mesa 3, disse, pegando outro pedido e apanhando mais 2 pratos. Desculpe, estou ocupado demais para fazer outra coisa agora. Só vai levar 1 minuto, insisti, pegando os filés e os equilibrando com cuidado, antes de pegar o cherne. Quanto mais fotos eles tirarem, maior a chance de usarem uma, e mais espaço teremos no jornal. Ed balançou a cabeça mexendo o risoto e servindo uma concha fumegante dele num prato, e disse, sinto muito, mas não vai dar. Frustrada, levei a comida à mesa 3 e voltei para o fotógrafo Paul. Ele está muito ocupado na cozinha. Será que pode ser apenas uma foto minha com a Rachel? O homem bateu devidamente uma foto de nós duas paradas à frente do balcão. Notei que várias mesas precisavam ter seus pratos retirados, enquanto em outras haviam acabado as bebidas. Ande logo, pensei, cada vez mais agitada. Ele parecia bastante agradável, mas era de uma lentidão que me dava nos nervos. Era óbvio que Rachel tinha sentido a mesma coisa, porque disparou de volta para o trabalho assim que o fotógrafo nos agradeceu. Posso tirar uma foto do chefe em ação, já que ele está ocupado demais para sair? Perguntou Paul, e Joe fez um sinal afirmativo, com a cabeça acrescentando,
Seria ótimo. E talvez uma entrevista rápida, se vocês dois tiverem um tempinho. Vou ver. Respondi, tornando a me dirigir à cozinha, já meio desesperada ante a visão de todos os pratos e copos que se acumulavam nas mesas. Oi, moça, alguém chamou acenando. Um minutinho. Prometi sorrindo e torcendo para que minha expressão não se assemelhasse demais a uma careta. Espichei a cabeça pela porta da cozinha e percebi que Paul e Joe tinham me seguido. Oi, cara, podemos tirar uma foto para o jornal? Perguntou Paul com a câmera erguida e caminhando em direção ao Ed. Para minha surpresa e constrangimento, para ser franca, Ed levantou uma das mãos na clássica pose de quem se protege dos paparazzi e deu as costas aos dois. Droga, já disse que estou ocupado, agora não. Meu rosto entrou em erupção em reação ao tom agressivo dele. Mal pude acreditar que tinha sido tão grosseiro com estes caras, que só estavam fazendo o seu trabalho. E mais importante, estavam nos fazendo um favor ao virem ao café para começo de conversa. Será que ele não se importava? Eu tinha achado que sim, mas talvez houvesse entendido mal. Mil desculpas, falei, conduzindo-os para fora da cozinha e tentando fazer daquilo uma piada. Vocês sabem como os chefes podem ser temperamentais. Escutem, se eu lhes der meu e-mail, vocês podem mandar as perguntas e podemos fazer a entrevista deste jeito. Ou por telefone mais tarde. Só que estamos muito assoberbados. Percebi que o jornalista com cara de rato, Joe, em particular, tivera um interesse despertado pelo acesso temperamental do Ed. Cheguei quase a imaginar os bigodes tremendo em seu rosto, o nariz tentando farejar um furo. É claro, como quiser. Seus olhos se estreitaram e ele deu uma espiada na cozinha como se alguma coisa o incomodasse. De onde é que eu conheço aquele cara? Mastigou a ponta da caneta e virou-se para mim. Como foi que você disse que ele se chamava, o chefe? Ed, respondi. E por saber que ele ia perguntar pelo sobrenome, e por não querer fazer um papel de pateta ainda maior, dizendo que não sabia, que grande patroa eu era, acrescentei. Jones, Ed Jones. Ed Jones, certo, ele rabiscou o nome. Não me traz nada à lembrança, mas ele é muito familiar. Será que alguém pode me atender? Chamou um freguês. Virei-me e vi um homem de cara vermelha balançando um copo vazio. Num instante, respondi, com um sorriso educado, que me parecia mais falso e mais frágil a cada segundo. Era enorme o meu prazer de ver a imprensa local, interessada em nossa noite de estreia. É claro, mas a esta altura senti pavor de que eles viessem a escrever muitas menos lisonjeiras, depois de nos verem no auge do caos e da grosseria se o Ed fosse incluído na equação. Queria muito que eles fossem embora. Rachel corria de um lado para outro feito um borrão, cuidando sozinha de todo o trabalho e sendo admirável de modo geral, mas não conseguiria aguentar muito mais tempo. Tudo parecia pender por um fio, como se estivéssemos a uma fração de segundo do desastre. E então Phoebe chegou. Desculpa, murmurou ao passar por mim. Ela lavou as mãos, pôs um avental e pegou no batente na mesma hora, retirando pratos e copos vazios com eficiência e rapidez. Eu teria sido capaz de beijá-la por seu perfeito senso de oportunidade e por ter me salvado de meu próprio colapso nervoso. Não fosse o fato de ainda estar com os caras da imprensa ao meu lado.
Bem, obrigada por terem vindo, agradeci. E eu lhes ofereceria uma mesa para jantar, mas no momento estamos cheios. Agora, se quiserem esperar para provar a comida, serão muito bem-vindos. Tudo bem, querida, tenho um encontro marcado com o pub, disse Joe, entregando-me um cartão de visita. Dê uma ligada sobre a entrevista, sim? Farei isso. E leve um dos menus, por favor, se quiser escrever sobre a variedade dos pratos. Enfiei o papel impresso na mão dele antes que pudesse recusá-lo e dei graças ao ver os dois irem embora. Que horror! O que era isso que tinha acabado de acontecer com Ed? Fora angustiante. Torci muito para que eles não transformassem a matéria numa crítica ferrenha, ou simplesmente desistissem por completo. Por que Ed tinha sido tão grosseiro, tão beligerante? Mas não havia tempo para pensar nisso agora. Minha clientela precisava de mim e eu tinha que circular e pegar os pedidos de sobremesa e café antes que alguém começasse a reclamar da lentidão do serviço. Obrigada, disse a Phoebe ao nos cruzarmos. Você salvou meu pescoço. Com Phoebe, Rachel e eu no time, logo retomamos o controle da situação. E então, a primeira leva de clientes terminou o jantar e pediu a conta. E a alegria das crianças deixou gorjetas gordas. Estava uma delícia, disse Anne, me dando um abraço e pondo algumas notas na minha mão. Eu não lhe entregara a conta de propósito e tentei devolver o dinheiro. Ei, é por conta da casa, como um agradecimento pelo seu trabalho incrível de confeiteira. Pegue o dinheiro de volta. Não, de jeito nenhum, você mereceu cada centavo. Tivemos uma noite adorável. Obrigada, foi um prazer. E obrigada por terem vindo. Amanhã eu dou uma passada para conversarmos sobre terça-feira, disse Jamie. Com certeza, vou esperar ansiosa. Tchau. Outras pessoas foram embora e novos clientes chegaram para ocupar as mesas, mas eu já havia começado a relaxar, pois sentia que tínhamos pegado o jeito da coisa. Assim que uma mesa era limpa, ela tornava a ser arrumada com novos talheres e cardápios. E conseguimos não atrasar nenhum pedido. E então, de repente, me dei conta de que estava me divertindo, sentindo-me animada com a noite. Depois que alguns momentos de arrepiar os cabelos haviam ameaçado fazer tudo desandar. Certo, talvez minha opinião fosse tendenciosa, mas parecia, sim, que todos estavam se divertindo, todas as mesas absortas nas conversas e se demorando com o café e as últimas taças de vinho, enquanto o céu enegrecia por completo lá fora. Percebi quanto tivéramos sorte por ter sido uma noite cálida e tranquila, permitindo que os fregueses pudessem jantar no deck ao ar livre. Se tivesse começado a chover, com a casa lotada desse jeito, não teria havido forma de abrigá-los do lado de fora, nem espaço no salão para todas essas pessoas. A situação poderia facilmente ter se convertido numa tragicomédia ridícula. Dei um risinho de horror, imaginando as cenas terríveis que poderiam ter ocorrido, e fiz uma pequena prece de agradecimento ao Deus dos donos de cafés, agradecendo-lhe por ter mantido os meus fregueses secos. Às 11 horas havíamos terminado o serviço e nós quatro desabamos numa das mesas, acabados, mas exultantes. Fantástico! Falei dando um tapa na mão da palma de cada um deles. Consciente de estar com o rosto suado, o vestido cheirando a vinho e o cabelo praticamente em pé,
nos pontos em que eu havia corrido os dedos, nos momentos de tensão. Mas não dei a mínima. Absolutamente fantástico. Vocês deram um show, foram todos sensacionais. Ainda não conseguia encarar Ed nos olhos. Ainda não sabia direito como lidar com sua explosão com o pessoal da imprensa. Quer dizer, certo, todo mundo sabia que os chefes eram propensos a se comportar como verdadeiras divas, mas, francamente, era só a Gazeta da Cornualha do Norte, pelo amor de Deus, e não um tabloide vulgar e sensacionalista tentando nos ferrar ou expor. Ufa! Exclamou Rachel, deixando os sapatos caírem, com um baque no chão e mexendo os dedos dos pés. Conseguimos! Sem dramas nem desastres. E com uma visita da imprensa local, o que pode ser melhor que isso? Falei ainda sem encarar Ed, foi mesmo legal. Só espero não ter saído muito maníaca naquela foto. Que foto? Perguntou Feb, que tinha empalidecido muito. Para o jornal? Sim, respondi e me dei conta de que ela devia estar entrando em pânico, com a possibilidade de sua mãe ver a foto e descobrir onde ela estava. Mas não se preocupe, eles saíram assim que você chegou. Bem, em resumo, acho que esta noite pede uma comemoração, disse Ed, levantando-se e partindo para a cozinha. Falou e disse, gritou Rachel para ele e sorriu para Feb e para mim. Sou sempre a favor de comemorações. Tomara que ele esteja trazendo o resto daquele bolo de tâmaras caramelado, disse Feb, lambendo os lábios. Estava com uma cara super apetitosa, não é? Sorri para ela, mas não disse nada. Queria poder estar tão animada quanto as duas, sim. Eu me sentia triunfante, pelo fato de a noite ter corrido bem, mas estava desconcertada demais com o estranho comportamento do Ed, para relaxar por completo e curtir o nosso sucesso. Apesar disso, agora que Feb tinha mencionado o bolo de tâmaras, percebi que também ia adorar comer uma fatia e estava faminta. Chutei os sapatos e cruzei as pernas, tentando me forçar a melhorar de humor. O bolo de tâmaras caramelado seria perfeito, concordei. Passei a noite toda roxa de fome. Estava nervosa demais para comer antes de abrirmos e o cheiro de toda aquela comida incrível foi... Minha voz se extinguiu quando vi Ed ressurgir, com uma garrafa de espumante e algumas taças. Ah, Ed! Exclamei comovida com seu gesto. Isso é o que estou pensando. Ele assentiu, os olhos procurando os meus com expressão levemente ansiosa, como se soubesse que tinha me deixado muito irritada. Você quer saber se este é o espumante mais caro que a loja da Betty tinha para oferecer? É. Pode apostar que sim. Achei que todos merecíamos um agrado. Olhou de relance para a Fé. Bem, pelo menos os que têm idade suficiente. Acho que ela pode tomar uma tacinha, decidi. O que me diz, Phoebs? Ela sorriu. Parece ótimo. Ed serviu o espumante nas taças de champanhe que tinha desencavado. E todos as erguemos ao mesmo tempo. A nós quatro, falei, por fazermos da primeira noite do Praia Café um sucesso tão grande. Obrigada e saúde, saúde, responderam todos em coro. E a Ivy, acrescentou Ed, por ser não só uma chefe genial, mas também uma pessoa genial. Saúde! Concordaram Rachel e Feb, tocando minha taça com as suas. As lágrimas brotaram nos meus olhos. Era bobagem me emocionar desse jeito, eu sabia, mas ninguém nunca me chamara de chefe genial até então.
Eu nem sequer sabia ao certo se alguém já tinha dito que eu era uma pessoa genial, pensando bem. Se bem que no instante seguinte achei que ele devia apenas estar tentando puxar meu saco, pedir desculpas pelo que havia acontecido, e se fosse este o caso, isso não bastaria. Ah, droga, falei. Bem, já que sou a chefe genial, vou insistir em que todos acabemos com as sobras desta noite. Eu, por exemplo, vou pegar um pedaço daquele bolo caramelado de tâmaras. Acho que vai combinar perfeitamente com este espumante. Quem me acompanha? Ao terminarmos a garrafa de espumante e comermos todas as sobras de patê de siri com pão francês, risoto de cogumelo, salada e sobremesas, já era quase meia-noite e estávamos todos caindo de sono. Amanhã vamos abrir um pouco mais tarde, resolvi. 10:30 está bom para todo mundo? Joia, disse Rachel, por mim, beleza. Rachel e Phoebe tiraram a louça e as taças da mesa e Ed pigarreou. Você deve estar se perguntando por que tive aquela reação exagerada com os jornalistas. Começou sem jeito. Bem, sim, pode-se dizer que isso passou pela minha cabeça. Sinto muito por ter perdido a estribeira com eles. Já tive alguns desentendimentos com a imprensa e não confio em nenhum deles. Ed, retruquei exasperada. Eles são da Gazeta da Cornualha do Norte. Não do News of the World. Só queriam uma foto e 2 palavras suas para poderem incluí-las na matéria. Era uma oportunidade muito boa de divulgação, mas eu sei, disse ele. Eu lamento muito, é só que, para minha frustração, antes que ele pudesse terminar a frase, Rachel reapareceu vestindo a jaqueta e ele se calou. Bem, estou indo, disse ela. Ed, você se importa de me acompanhar até a rua principal? Hoje não tem lua e está muito escuro lá fora. É claro, respondeu ele, o perfeito cavalheiro. Dei boa noite aos dois, mais intrigada do que nunca, porque Ed já tivera desentendimentos com a imprensa. Que história era essa? Tranquei tudo depois que eles se foram e notei que Phoebe rondava por ali, com o ar encabulado já sem o sorriso no rosto. Ai, meu Deus, será que estava esperando para ter a grande conversa da vida? Eu não tinha certeza de que poderia lidar com mais nenhum grande drama agora. Vamos dormir, sugeri, antes que ela pudesse falar qualquer coisa. Amanhã conversamos, está bem?